We're challenging teams of women in 4 cities around the world to tackle everyday problems that blight their lives. in the workplace, We need a working prototype by tomorrow morning, so... in education, It's a small little malfunction on emojis not showing up on the overlay. on public transport, Yes, I need, I don't know, 50 more to do or something. seriously, and on the sports field. Monte de trabalho para fazer. Tô apavorada. Eu tô desesperada já. Using BBC outlets, the teams can appeal for help from around the world. They have just 1 week to find a modern solution to a long-standing issue. Welcome to the BBC's 100 Women Challenge. Rio de Janeiro is a city famed for its passion for sport. It was home to the 2016 Olympic and Paralympic Games and hosted the most recent Football World Cup in 2014. The beautiful game is adored by millions here, but has an ugly past. For almost 40 years, women were banned from playing football in Brazil. A government decree said it wasn't suited to the female form. So from 1941 until 1979, no women could play. Though the ban is now lifted, its legacy lives on. It's a real struggle for Brazilian women to be taken seriously in football. The 100 Women Challenge has come to Rio to try to tackle sexism in sport and find solutions to level the playing field, inspiring women here in Brazil and around the world. Taking up the challenge are 5 women who have just 5 days to come up with ideas to help improve the situation for female footballers. Although they have to work together on their solutions, these women have never met before. Time for some introductions. Footballer Bia Vaz from São Paulo has played for the Brazilian national women's squad and professionally in the United States. Quando eu era pequena, a gente estava jogando, né? E eles trocavam meu nome de Bia para Bill. Eu achava bem ofensiva, né? Fernanda is a rower and competed in her home city of Rio in the Olympic Games last year. A maioria das escolas é uma educação física muito simples, estavam inclusive querendo tirar a educação física das escolas. Eu acho isso um absurdo completo, né? Assim, eu acho que minha vida é esporte. Drica grew up in one of Rio's favelas, dreaming of playing football. Now she's a coach for other children growing up in poverty. Aqui no Brasil não, você tem mais o masculino. Apesar do Brasil ser considerado o país do futebol, tá, ou do esporte, seja o que for, mas é para homens, não é para mulher. Maíra from São Paulo is a director of the Women in Sports program for the female campaign group Think Olga. Desde encorajamento constante quando a gente é pequena, para qualquer tipo de esporte, né? Então, fica suada, vai se machucar, não é legal, né? Os meninos, deixa eles brincarem, você não fica assistindo. And finally, 2 times Olympic beach volleyball silver medalist Adriana from Rio is now on the Brazilian Olympic Committee. Part of her role is to keep women in sport. Dentro de casa, onde você pode ter o primeiro apoio, né? O primeiro suporte para você ter acesso ao esporte, ao futebol, à bola. Então, se isso partir da família ou das pessoas em volta, de técnicos que sejam, que são os líderes do processo de desenvolvimento. Our experts must reveal their solutions to sexism in sport at a mixed-gender football match at the end of the week. It'll be a 7-a-side game, and at least 3 of the players on each side must be female. The squad playing on behalf of the 100 women is made up of talented young Brazilian footballers who are meeting for the first time today. It's also hoped that these young players can offer some inspiration to our challenge team. Então, essa aqui é a Bia, Luísa. Even at just 12 and 13 years of age, Ana and Luisa have already encountered a lot of resistance to their love of the game. Eles falam que eu tenho que brincar de boneca, brincar de Barbie, brincar com meninas.
Até eu brinco, mas só que eu gosto mais de jogar futebol. Quando eu entrava, assim, entrou uma menina no campo, eles falavam, pô, uma menina? Aí eu fazia um gol e era, você vai tomar um gol de uma menina? Eu driblava, como assim? É uma menina? Às vezes eu até me pergunto, o Brasil é o país do futebol e só os homens jogam? Eu acho que aqui no Brasil a visibilidade do futebol feminino é muito menor do que a do futebol masculino. Eles me chamam de menina macho, eles me implicam comigo toda vez que me vejo. Eu me sinto triste, mas ao mesmo tempo eu levanto a cabeça e sigo em frente. Meu maior sonho é ser uma jogadora profissional. Eu acho que eu treino todo dia pensando nisso. O que eu mais gosto no futebol é fazer o gol. Quando eu jogo, eu sinto uma vibração, sei lá, de animação. As Saturday's game is mixed gender, Anna and Luisa will each bring along a male friend to form this brand new 100 women team. Ninguém da minha família se interessa por futebol e na Copa do Mundo de 2010 eu comecei a colecionar o álbum de figurinha. E aí eu comecei a saber o nome dos jogadores, o nome dos países e comecei a assistir, em vez de desenho, um canal de esporte. E aí eu comecei a jogar, insisti muito pra jogar e tô nessa até hoje. E o que seus pais acharam quando você falou assim, vou jogar futebol? Minha mãe, na verdade, ela achou, passageiro, é moda, né? Por enquanto, daqui a pouco ela desiste, vai dançar balé. Você joga com os meninos, joga só com as meninas, como que é? É muito difícil jogar com os meninos lá, porque muitos deles têm preconceito com meninas. Acham que futebol é só pra meninas. Aí eu vou, deixo pra lá, mas quando tem algumas meninas que gostam de jogar bola, que é minhas colegas, aí eu brinco com elas, aí eles pedem pra jogar, a gente deixa. Aí a gente fala, sempre quando a gente for pedir pra você deixar a gente jogar, você tem que deixar. Porque futebol é pra todos, não é só pra menino. With Anna and Luisa as their inspiration, the women start making plans for the week ahead, leading up to the game on Saturday. Então acho que a coisa tem que começar realmente na base assim de ensino fundamental, talvez até para antes, né, disso, e para os pais, né, porque dentro de casa que eles vão estar passando assim direto o que eles acreditam, né? Isso aqui não é lugar de menina, isso aqui é lugar de menino. Né? Primeiro é trazer as situações que acontecem o tempo todo de preconceito e do sexismo mesmo, né? Nas crianças, que isso acontece o tempo todo, e levantar essas questões. Aí a gente conversa um pouco sobre isso, quebra essas barreiras e aí vai para o jogo. Eu acho que a gente tem algumas palavras-chave, que é a oportunidade. Então, como a gente pode trazer a oportunidade igual para as meninas? Então, a abertura, como falou o exemplo, dos próprios pais levarem para um estádio de futebol. Então, por que não isso para as meninas? O próprio empoderamento, que muitas vezes a menina é questionada e ela se sente acuada. Então, dá essa voz para elas, dizendo assim, por que eu não posso? Por que eu não posso jogar futebol? Por que eu não posso buscar os meus sonhos ou realizar os meus sonhos? E acho que é a questão do preconceito, porque isso ainda está muito enraizado na nossa sociedade. Mas esses são problemas que você está apontando, né? Que tem que ser atacados, de dar voz, de criar espaço. Mas eu acho que essa parte de você dar voz por uma forma de uma camiseta, um jogo, uma brincadeira, você começa a questionar. Eu acho que o questionamento traz um novo posicionamento. Se você não questiona nada, você continua sempre naquele status quo.